Estamos retornando da suspensão dos trabalhos ao senhor primeiro secretário para chamar os senhores vereadores para a constatação do quórum. Antônio Carlos Domingues presente, Benedito Roberto Meira presente, Chiara Ranieri Baceto presente, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus presente, Estela Alexandre Amago presente, Fabiano André Lucas Mariano presente, Guilherme Berreal Cardoso presente, José Roberto Martins Segala presente, Júlio César Aparecido de Souza presente, Luiz Eduardo Penteado Borgo presente, Manuel Afonso Lozila presente, Marcelo Roberto Afonso presente, Marcos Antônio de Souza presente, Milton César de Souza Sardim presente, Biratã Cássio Sanches presente, Vanderlei Rodrigues Júnior presente. Lido, senhor presidente. 17 vereadores presentes. Quórum regimental, reaberto os trabalhos às 9h50. Passaremos em seguida a apreciação do processo em primeira discussão. Processo 126-24, projeto de lei 28-24, que altera a redação do artigo 6º da Lei Municipal 7.800, de 24 de maio de 2024, que autoriza o reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores e funcionários públicos municipais, dos aposentados e pensionistas, dos estagiários, dos bolsistas e da outras providências de autoria da prefeita municipal. Há uma emenda para a leitura. Processo 126/24, emenda modificativa, ao artigo 1º do projeto de lei número 28/24, que autoriza o reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores e funcionários públicos municipais, dos aposentados pensionistas, estagiários, dos bolsistas e da outras providências, processo número 12/24, passa a ter a seguinte nova redação. Artigo 1º altera a redação do artigo 6º, a Lei Municipal número 7.800, de 24 de maio de 2024, que autoriza o reajuste anual dos vencimentos dos servidores e funcionários públicos municipais, dos aposentados, pensionistas, dos estagiários, dos bolsistas e da outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 6º, vale compra, se trata da Lei Municipal número 5.323, 26 de dezembro de 2005, passa a ter valor mínimo de R$ 1.412. Bauru, em 6 de junho de 2024. Aqui assina vereador Benedito Beira, Chiara Ranieri, Biratã Cássio Sanches, vereador Lugadora, Guilherme Berriel. Tem mais duas assinaturas, acredito que seja do vereador Bira Borgo e tem mais uma aqui que eu não estou conseguindo identificar. Doutor Segala. Tá certo. Está lido, senhor presidente. A emenda precisa tramitar na Comissão de Justiça e Comissão de Economia. Ao presidente da Comissão de Justiça. Senhor presidente, eu nomeio a vereadora Estela como relatora. Presidente, eu solicito a construção, como a emenda tramitou hoje, eu solicito a utilização da tribuna para apresentar o relatório. Deferido. Na verdade, este não é um debate que se difere da apresentação anterior da emenda de mesmo teor. Ocorre que aqui é importante que a gente deixe claro as implicações das deliberações que serão fruto do escrutínio desse plenário, sempre com a seriedade, com a coerência importante e necessária nos debates jurídicos também, não apenas políticos, porque a Câmara também não pode se sujeitar a qualquer debate oportunístico ou eleitoreiro, que não é o caso desta emenda. E eu explico por quê. Os valores a título de salário, remuneração, vale-compra, estão todos estabelecidos na lei de 2010 do PCCS. A cada ano, os valores majorados passam por uma nova apreciação legislativa, onde estes índices têm novos apontamentos. Em alguns momentos, apontamento nenhum, como é o
período em que duramente os servidores foram penalizados com o congelamento destes valores. A prefeita Suelen Rosim, ao sofrer um revés aqui no parlamento, buscou o caminho jurídico, que é uma análise necessária para que nós possamos fazer com lisura, com transparência, com tranquilidade, com responsabilidade jurídica e política, o nosso parecer e a nossa decisão de mérito aqui neste plenário. Pois bem, como esse assunto está judicializado, não é possível que nós tenhamos uma opinião, seja como relator ou como comissão, ou como plenário desta casa, apartado de um debate que já se encontra judicializado. Mais do que judicializado, em análise final, subjúdice. Por quê? Porque o que a prefeita buscou em sede de ação direta de inconstitucionalidade e obteve foi uma medida liminar, a concessão de uma liminar. Isso significa, trocando por miúdos, que o mérito deste debate não está resolvido. Mais grave do que isso, e mais importante do que isso, do ponto de vista político e jurídico, ainda que no mérito, no Tribunal de Justiça, essa empreitada que o Poder Legislativo, vereadores, nós, vereadores, adentramos a essa seara ao aprovar, e ao não permitir que o veto obstruísse, e ao permitir que a inércia da chefe do Executivo não restasse em publicação e sanção desta lei, nós optamos por um caminho jurídico enquanto Poder Legislativo. E este caminho jurídico não termina com a resolução do mérito no Tribunal de Justiça de São Paulo. Por quê? Porque nós estamos debatendo matéria constitucional, sim, que não se encontra resolvida e pacificada no Supremo Tribunal Federal. E, por sê-lo, ainda ensejará um árduo caminho que eu espero que não tenhamos que percorrer, mas poderemos ter de fazê-lo, enquanto poder, não enquanto vereadores ou comissão. E isso poderá ser resolvido lá à frente. Pois bem, o que isso traz de legalidade à emenda proposta? A prefeita utilizou-se de um subterfúgio cruel e ardiloso e problemático do ponto de vista jurídico. Por quê? Porque, ao trazer uma proposta legislativa que estabelece R$ 1.150,82, ela não alterou a lei de 2010, nem tampouco mexeu com a lei de 2023, que ela mesma invocou o caráter repristinatório, ou seja, até que haja resolução de mérito, ela não está obrigada a pagar 1.412, mas não está livre de fazê-lo. Porém, para que nada seja pago, para que algum valor seja atribuído ao servidor a título de vale-compra, ela invocou o caráter repristinatório da lei 2023. Portanto, tendo que pagar algo neste momento que terá, está em vigor R$ 1.100, porque ela pediu. A prefeita pediu para pagar R$ 1.100. E ato contínuo, atropelando os trâmites e o bom debate do Poder Legislativo, que ela não aprecia nem respeita, ela manda este PL 2824, olha aí, outro, parece a Gana, a odisseia dos PL 28. O da concessão era 2823, e nós estamos diante do PL 28 de 24. Se nós aprovarmos este PL, se os vereadores aprovarem este PL, e isso traz legalidade à emenda, nós estaremos dando legalidade, porque esta lei, ainda que seja questionada judicialmente, ela não carrega inconstitucionalidade e ilegalidade, carrega crueldade, injustiça, ilegitimidade, mas ela não é ilegal. Então, se os vereadores aprovarem os anseios que a prefeita manda com essas duas sessões extraordinárias que ela solicita, nós estaremos prejudicando o debate de mérito e jurídico da tramitação da ação direta, que nós já questionamos. Numa peça, a meu ver, até onde li aqui, foi protocolado ontem à noite, adequada, e que questiona com os argumentos assertivos, a legalidade da emenda apresentada. Esse assunto é pacífico no Supremo Tribunal Federal? Não. Mas, quem sabe, Bauru torne-se pioneira, já que se tornou pioneira em algumas ações que eu prefiro esquecer, talvez torne-se pioneira, abrindo este precedente importante
e derrubando de uma vez por todas, talvez até mesmo em sede do Supremo Tribunal Federal, o entendimento, já reconhecido em muitas instâncias, de que, em se tratando de vale-compra, não está presente a natureza remuneratória e, portanto, como verba indenizatória e a título de alimento, pode, sim, ser tratada, modificada, debatida pelos próprios vereadores, pelos parlamentares, pelo legislativo, sejam as assembleias, sejam as câmaras municipais. Portanto, mais do que legal e constitucional, a emenda do vereador Meira, subscrita por diversos outros vereadores, entre os quais me incluo, apenas mantém o status quo ante, questionado pela prefeita municipal, da Lei 7.800, que é a lei que, de forma espertalhona, a prefeita utilizou-se para questionar. Quisesse facilitar o debate, não teria mencionado a Lei 7.800 de 2024, modificasse o artigo 6º da Lei de 2023, alterasse os índices colocados, os valores propostos, na legislação do PCCS de 2010. Por que não o fez? Ah, foi o jurídico. Não foi. Foi a prefeita. É isso aí, pegadinha do malandro. Que eu não caio, nem política e muito menos juridicamente. Então, dou aqui, com a responsabilidade que me cabe, não só como cidadã, como vereadora, mas como advogada que sou, um parecer jurídico que considero assertivo e que aponta que não há nenhum óbice à tramitação da emenda proposta e que mantém em 1.412 o valor do vale-compra dos servidores públicos municipais de Bauru. Vereador Luzila, por favor, sua manifestação. Acompanho a relatora. Vereador Edson. Acompanho a relatora. Vereador Edmilson. Acompanho a relatora. Senhor presidente, a Comissão de Justiça dá pela normal tramitação em relação à emenda apresentada. Comissão de Economia. Eu indico o vereador Ubiratã. Eu queria fazer um pequeno relato, antes de expedir meu parecer, que será pela normal tramitação, considerando todos os argumentos que foram feitos e ditos, elencados ali na tribuna. É mais do que claro que nós não podemos virar os olhos para a necessidade dos servidores e oferecer a eles R$50 apenas, e nós, como vereadores, colocarmos aos servidores públicos municipais. Pegue 50, porque é melhor um passarinho na mão do que 2 voando, nós vamos ficar com o rabo do passarinho na mão. Então, com todo respeito, eu dou por normal tramitação, porque isso é valorizar o servidor, isso é valorizar o serviço público, e esse dinheiro ficará na nossa cidade e vai contribuir para o crescimento. Então, o meu voto é pela normal tramitação. Vereadora Chiara Ranieri. Eu sigo o parecer do relator. Vereador Beto. Acompanho o relator. Vereador Marcelo Afonso. Sigo o relator. Nesse momento, a emenda está em discussão. Pede a palavra, vereador Borgo.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, primeiro ponto que eu vou levantar é, presidente, eu vou suscitar uma questão de ordem e pretendo levar a situação à Comissão de Justiça, dependendo do resultado, nos termos do artigo 171 do Regimento Interno. Por quê? Eu acredito que, pelo jeito, acho que Vossas Excelências já se reuniram, acho que a base vem fechada de acordo com a orientação do líder da prefeita, né? E eu fiquei muito preocupado com a fala do vereador Fabiano Mariano agora, no começo da sessão, que ele iria votar. Por que que eu digo isso? É óbvio que o parlamentar tem liberdade em votar. Óbvio. Não se discute, é consciência, é o direito de cada parlamentar votar da forma que ele acha, que ele entende que bem representa o seu eleitorado. A questão é o seguinte: a partir do momento que houver questionamentos judiciais, jurídicos, pode trazer uma insegurança no município aos servidores muito grande. E por que que eu digo isso? Porque no projeto passado, onde nós discutimos situação idêntica, projeto de lei encaminhado para esta casa, pela prefeita, emenda do vereador Meira, nós aprovamos aqui por unanimidade. Nesse momento, o vereador Fabiano Mariano se declarou impedido. Eu vou... não foi unânime, Vossa Excelência, né? Eu vou pedir para a TV Câmara, eu separei o vídeo, se possível, colocar aqui o momento da declaração de impedimento. Uma questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Eu quero deixar registrado que votaria sim no projeto, claro, né? Mas por a minha esposa ser servidora e por haver, né, talvez aí lá no futuro, sei lá, alguma incompatibilidade, alguma coisa nesse sentido, me declaro impedido de votar, mas deixando registrado que votaria sim, com certeza. Obrigado. Então, o vereador, com devida vênia, não é uma crítica, não estou interferindo, não estou criticando o voto de Vossa Excelência. O que eu estou colocando aqui no plenário, e eu fiz questão de colocar o vídeo porque eu vou pedir o parecer da Comissão de Justiça, é que o vereador ele não é obrigado a motivar, a declarar o motivo do seu impedimento. Tá? O artigo 181, parágrafo 4º do Regimento Interno desta Casa fala o seguinte: tratando-se da causa própria ou de assunto em que tenha interesse pessoal, quer dizer, são duas situações. O regimento não abre margem. Ou causa própria, ou assunto que tem interesse pessoal. O vereador Fabiano Mariano declarou que é porque a mulher dele é servidora da prefeitura. O que nos leva a entender que há interesse pessoal, porque senão não teria o porquê se declarar impedido. Tratando-se de causa própria ou assunto em que tem interesse pessoal, e aí vem, deverá, veja, não é poderá, é dever, é imposição, deverá dar-se por impedido e fazer-se comunicação nesse sentido à mesa, sendo seu voto considerado em branco para efeito de quórum. Então, quando o vereador ele se declara impedido e ele expõe os motivos desse impedimento, qual seja o interesse pessoal, porque a esposa é servidora pública. Quando vem esse projeto aqui para essa casa, no mesmo assunto, no meu entendimento, também está impedido. Acabou o interesse pessoal? O vereador Fabiano Mariano disse aqui, não, mas é porque eu imaginar a questão da inconstitucionalidade, do fato novo, porque o projeto era ilegal, agora que eu entendi. Mas, vereador, com a devida vênia, não foi essa a motivação. Não, me honra, pode a parte, não pode? Se o senhor puder. Mas, enfim, não é uma crítica que eu estou fazendo ao voto do vereador, hein? Eu estou preocupado de ser questionado em juízo depois da aprovação no voto de uma pessoa que, pelo regimento, deveria se declarar impedido. Mais uma vez, não estou questionando a decisão do vereador. O vereador ele tem liberdade total para isso. Eu trago esse assunto aqui porque qualquer cidadão pode entrar depois com uma ação popular e questionar em juízo o resultado da votação.
Porque, ao que tudo indica aqui, vai dar 8-8, o presidente desempata, aprova a lei, e aí traz uma insegurança para o município violenta. Será que é isso que é? É difícil. Bom, eu faço reserva do meu tempo e vou deixar depois para o projeto para a gente entrar no mérito da discussão. O senhor dispõe 5 minutos. Continua em discussão. Pede a palavra, vereador Mariano. Senhores vereadores, o vereador Borgo, sempre atento nas sessões, né? Pegou até um vídeo. Legal, Borgo. Eu acho interessante para mostrar realmente o zelo e o cuidado que esse vereador tem com as questões legais, para não haver um problema futuro jurídico nessa casa que possa atrapalhar a vida dos servidores, né? Então, nesse sentido, com zelo, com cuidado, me declarei impedido. Na emenda de outrora, disse que votaria sim. E, por esse motivo já exposto, minha esposa é servidora e a gente tem que tomar o cuidado. Mas o senhor, muito atento a tudo, acabou me levantando uma questão que eu não posso me furtar aqui de falar. A emenda proposta é por um vereador que tem uma ligação direta com o filho, que é servidor público. Portanto, na sua linha de raciocínio, eu me declarei impedido por zelo. A emenda não deveria nem ser apresentada por esse vereador que tem o filho como servidor. O senhor falou categoricamente. Eu acho que o senhor está coberto de razão. Eu estou impedido de votar, me declarei com o zelo e o cuidado que tem, e o vereador que apresenta, no seu entendimento, vereador Borgo, não devia nem apresentar e se declarar impedido também. O senhor colocou muito bem. E eu coloco isso para Vossa Excelência. Entendeu? Tá? Então, é nesse sentido. Eu acredito que, por zelo e baseado na sua fala, o vereador deveria se declarar impedido e sequer poder apresentar a emenda. Me honra com a parte, vereador. Só para deixar consignado na nossa fala que não é nada disso que eu falei. Eu não sei se Vossa Excelência entendeu errado ou se está agindo aí, tergiversando o que eu disse. Não. Quem tergiversou Vossa Excelência declarou o impedimento, se declarou impedido. Sim. Agora, o vereador Meira, outro vereador, não é obrigado a se declarar impedido, porque ele não entende que tem interesse pessoal. Mas eu entendo e tenho zelo. Acho que o senhor entendeu, o senhor é advogado, bastante Sim, entendido. mas não foi isso que eu disse. Eu entendo, eu entendi perfeitamente o que o senhor disse. E, na verdade, o senhor não disse totalmente a verdade, porque na minha fala inicial eu não disse que iria votar. Eu disse que pedi um parecer jurídico, porque se trata de reposição inflacionária e não de aumento real, totalmente diferente uma coisa da outra. O senhor não falou a verdade aqui quando o senhor disse na sua fala. Não sei se já é um hábito do senhor ou não, mas o senhor não disse a verdade. E, então, tomo a sua fala na questão da declaração de impedimento. Eu tenho zelo, cuidado, me preocupo com o futuro lá do servidor público. O senhor mesmo falou que pode entrar com uma ação jurídica, tal. E, muito embora o vereador vá ou não se declarar impedido, ele tem essa mesma questão que é muito parecida com a minha. Então, fica aqui a minha explicação, senhor presidente, e peço reserva do meu tempo. 6 minutos o senhor ainda tem. Continua em discussão. Pede complementação, vereador Borgo. Presidente, esse vereador aqui, quando dá um posicionamento, ele mantém. Quando eu falei que tinha um entendimento na questão da ET,
Eu não fui para a imprensa falar que votaria contra e depois aqui eu votei a favor. O vereador Fabiano Mariano diz com todas as palavras que votaria a favor da emenda. A gente não sabe o que aconteceu. Mudou, teve uma crise de consciência, normal. Assim como deve ter tido uma crise de consciência no projeto da ET. Deu uma entrevista lá na 96, no Café, falando que ia votar contra. Parece que teve problema até no PDT, mudou de partido. Mas entendo, liberdade do senhor. A única coisa que eu disse é o seguinte: o vereador ele não é obrigado a motivar o seu impedimento. Ele pode se declarar ou não. A partir do momento que ele motiva, que ele expõe, ele fica vinculado. Por isso que eu disse que eu vou pedir o parecer da Comissão de Justiça. A minha preocupação não é em relação a Vossa Excelência. Com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, mas não me preocupo com o seu voto. Cada um se preocupa com o seu aqui. Aliás, nós temos em outubro uma prova de fogo aí para ver quem está trabalhando certo e errado. A gente vai ver na urna. A minha preocupação é em questão da legalidade da lei, aprovação da lei, porque aí interfere nesse parlamento. Não estou questionando a decisão de Vossa Excelência do seu partido, não tem nada a ver com isso. Agora, a hora que interfere na aprovação de uma lei e nos direitos de um servidor, aí cabe a obrigação aos vereadores. E em relação ao que Vossa Excelência disse do vereador do meu partido, que tem um filho, deixa eu ver, eu tenho uma tia, casada com o irmão do meu pai, será que eu também tenho que me declarar impedido? Ela é professora. Eu também tenho? Deve ter alguém aqui que tem um cunhado, um vizinho, um irmão. Será que é isso mesmo? Agora que eu lembrei. Casada com o irmão do meu pai, é uma professora municipal. Será que eu tenho, me dá interesse pessoal nisso? Chega a ser risível. Reserva do meu tempo, presidente. É só a palavra? O senhor dispõe de 3 minutos. Pede complementação. Vereador Mariano. 6 minutos. Vereador Borgo, o senhor disse uma coisa muito assertiva, entre outras que eu não acredito que seja, mas essa sim, cada um vota de acordo com o que tem que votar, né? Cada um é responsável pelo seu voto, né? O senhor responde pelo seu, eu nunca questionei o seu, muito pelo contrário, nas conversas de bastidores que eu tenho com Vossa Excelência, eu sempre digo que o senhor está no seu papel e tem que fazer aquilo que o senhor acredita que seja feito e tranquilo, e nunca o questionei também. Apenas nessa questão que o senhor colocou, que eu fiz a questão de afirmar que o que o senhor falou aqui não estava condizendo com a verdade, porque em nenhum momento eu disse que votaria. E a questão do vereador Meira, que ele acabou ficando até bravo comigo no plenário, se eu disse alguma coisa que o ofendeu aqui, eu publicamente peço desculpas, mas eu apenas disse uma questão que é fato, que todo mundo sabe. E isso não significa que eu ataquei ou falei qualquer coisa, eu só coloquei essa questão. Então, peço desculpas a Vossa Excelência aqui no plenário, em momento nenhum, só falei uma coisa que todo mundo sabe, inclusive, o senhor mesmo, na sessão que nós falamos, o senhor falou para mim, eu não vou me declarar impedido. Seu filho já é maior de idade, já tem família constituída, o senhor não deve ser dependente de Vossa Excelência, é apenas uma constatação que ele é seu filho, e foi o que eu falei. Não falei nada além disso, e o que o senhor falar além disso também não vai ser verdade, porque o que eu disse foi exatamente isso e está gravado. Em relação, novamente, ao vereador Borgo, as questões do PDT não me dizem mais respeito, mesmo porque não faço mais parte dos quadros do PDT. E a questão de votar, de ter falado na imprensa, eu tive a oportunidade, posso mostrar para o senhor, igual o senhor já mostrou em outra oportunidade, a minha fala aqui, falando da entrevista, que eu não tiro uma vírgula do que eu falei, mesmo porque houveram situações, mudanças, e as questões internas do outro partido que eu fazia também, houve outras questões também que não lhe diz respeito, e nem a mim mais, né? Mas naquela oportunidade
dizia respeito a mim, e eu tomei a liberdade de fazer o que eu acredito ser melhor, tanto para o partido que eu estava, para o partido que eu fui e para o meu mandato em qual eu estou. Então, que fique claro, senhor presidente, que na questão do impedimento, disse, reitero, tenho zelo, cuidado, sou casado com uma servidora pública, por isso me declarei impedido. Na questão do vereador Meira, já disse, se ele se sentiu ofendido, porque parece que se sentiu, eu peço desculpas, não foi em nenhum momento um motivo para isso, foi apenas para mostrar também que tem outros vereadores e, de acordo com a fala, no meu entendimento, da fala do vereador Borgo, então deveriam, se vai ou não se declarar impedido, mas diante do que eu entendi na fala do vereador Borgo, ele pode entender que eu entendi errado, mas é o meu entendimento, que outros que assim tivessem na mesma situação, igual eu, deveriam se declarar impedido. E aí, vereador Borgo, o senhor tem uma tia, um vizinho, um cachorro ou qualquer outra coisa, o problema não é meu, é exclusivamente de Vossa Excelência. Continua aí em discussão. Pede a palavra vereador Meira. Quem que é o chefe do departamento de RH? Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o senhor Fabiano Mariano, você está disponível lá no RH, está com minha autorização? Vai lá e pega a minha declaração de imposto de renda para você saber se o meu filho é meu dependente, tá? Então, começa por aí. Então, eu não seria hipócrita de vir aqui e apresentar uma proposta de emenda para majorar o valor do vale-compra, pensando unicamente numa pessoa. Eu fiz isso pensando nos mais de 8.000 servidores que tem na casa. Outra coisa, meu filho não exerce cargo de confiança, portanto, eu não tenho nenhuma relação de promiscuidade com o governo, nenhuma. Muitos vereadores aqui têm apadrinhados, amigos com cargos de confiança e cargos comissionados. Portanto, se ajoelham para a Suelen. Eu não me ajoelho para ela. Eu não faço o que ela quer. Eu faço aquilo que a minha consciência manda. Eu faço aquilo que a prerrogativa de vereador me atribui. O fato de eu apresentar uma emenda para majorar os valores do vale-compra é pensando nos servidores. E faço isso respaldado em pareceres no Supremo Tribunal Federal, em várias decisões nesse sentido. O próprio doutor Rafael, vereador Júnior Rodrigues, o senhor tinha que repensar a sua proximidade com a prefeita. O senhor tinha que repensar na sua relação com a prefeita, porque ela colocou o senhor numa situação muito difícil. Ela não pensou no senhor, ela pensou nela. Sabe por que ela pensou nela? Porque quando ela veta o artigo que nós aprovamos aqui por unanimidade, e ela deixa para a sua responsabilidade em sancionar, o senhor poderia fazer uma coisa, o senhor poderia pegar e abrir mão da sanção. Só que quem que poderia sancionar na ausência do presidente? O vice. Quem é o vice? Não tem. Passa para o primeiro secretário? Não. Passa para o segundo secretário? Não. Então, se o senhor tivesse falado, espera aí, eu não vou sancionar, porque eu não vou meter meu dedo em cumbuca. Mas o senhor foi lá e sancionou. Por que o senhor sancionou? Porque o senhor também conferiu os mesmos valores para os servidores da Câmara Municipal. E já estão recebendo. Então, quando ela faz isso com o senhor, e apresentando esse hipócrita projeto de lei, que hoje nós tivemos que nos reunir aqui de forma extraordinária, que causou toda essa celeuma aqui, ela está colocando o senhor numa situação difícil, porque o doutor Rafael, que é o consultor jurídico da casa, aqui está a manifestação dele na ação direta de inconstitucionalidade. E ele elenca que tudo aquilo que nós decidimos e deliberamos aqui nessa casa, não há qualquer vício de iniciativa e não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. Portanto, o senhor, na verdade, é a pessoa alvo da prefeita.
O senhor não é aliado dela. Ou, pelo menos, o senhor tem que enxergar para isso. Não se considere um aliado. E não se considere uma pessoa que é protegida por ela. Ela não quer nem saber do senhor. O senhor sabe, no seu quadro lá do PSD, de vereadores, que se puder deixar o senhor escanteado, ela vai deixar. Se ela puder eleger determinadas pessoas, que o senhor sabe de quem eu estou falando, ela vai ajudar. E o senhor vai rodar. Ela vai fazer de tudo para que o senhor não vote para essa casa. Pensa nisso, vereador Júnior. Estou falando isso aqui de coração para o senhor. Não estou falando aqui de boca para fora. No momento oportuno da discussão do projeto, volto a me manifestar a respeito do parecer do doutor Rafael, tá? Em que ele, de uma certa forma, defende acertadamente sobre a proposta da emenda que apresentamos e sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade, em que ele fala assim que a nossa decisão é legal e constitucional. Lembrando, só para complementar, Campinas é uma cidade de quase 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes. Ao que consta, Campinas está situada no estado de São Paulo. Ao que consta, Campinas está na República Federativa do Brasil. Portanto, Campinas está no mesmo status quo que Bauru. Por que o prefeito de Campinas majorou, aumentou o valor do Vale-Compra em 13%, sem fazer qualquer restrição ao preconizado pelo Código Eleitoral ou pela lei eleitoral? Porque ele entende que a majoração do valor do Vale-Compra não é aumento de salário, não é aumento, é simplesmente um reajuste de uma verba indenizatória, que o servidor não leva para frente, o servidor não leva isso para a inatividade, não se contribui em relação ao Vale-Compra, a contribuição previdenciária. Se eu não tenho contribuição previdenciária, é algo que eu não vou levar, é uma verba de caráter indenizatório, transitório. A prefeita ou o prefeito, qualquer que seja, pode retirar a qualquer momento essa verba indenizatória. Qualquer momento. Pode tirar. Ela não faz parte do salário do servidor. O prefeito de Campinas está aqui, ó, ele sancionou e vai pagar. Por que lá pode, aqui não? Lá é outro país? Lá é Luxemburgo? Lá é o Paraguai? Lá é o Uruguai? Não, é Brasil. Aqui é República Federativa do Brasil, nós estamos sob a égide da mesma Constituição Federal, sob a mesma égide da Constituição Estadual. É o mesmo. A lei de responsabilidade fiscal é uma lei federal. A lei eleitoral é uma lei federal. Por que lá pode, aqui não? E não foi só lá, teve outros municípios que fizeram o reajuste do Vale Alimentação. Mas a nossa querida Suelen Silva Rosim insiste. Aí o meu jurídico, eu vou consultar o meu jurídico. Eu vou consultar o meu jurídico. Eu vou consultar o meu jurídico. Não é consultar o jurídico. Ou ela fala assim, jurídico, faça aquilo que eu quero. Porque eu não vou aceitar essa imposição da Câmara Municipal. Ela despreza os senhores e as senhoras, 17 pares que estão aqui. Ela não está nem aí para nenhum de nós. Mas alguns insistem que ela é a mandatária e tem que seguir as ordens dela. Caiam na real. Eu peço reserva do meu tempo. O senhor dispõe de 3 minutos. Continua em discussão. Pede a palavra, vereador Estela. Não creio que seja necessário 10 minutos. Quero apenas fazer um apelo aqui pela aprovação da emenda. E quero começar fazendo esse pedido pelo bem do Poder Legislativo. O despreparo da prefeita Suelen Rosim, ao longo desses quase 4 anos,
tem trazido um desafio nada fácil de se superar para as instituições aqui na nossa cidade. A dificuldade, repito, em entender e lidar democraticamente com o Pacto Federativo, criaram problemas de diversas ordens para o relacionamento entre as instituições na cidade, que deveria ser autônomo e independente, para o bem da própria sociedade. Eu tenho frisado aqui desde 2021, quando tomei posse, que não tenho nenhum problema em perder ou ganhar votações. A gente tem que agir com coerência, com conhecimento, entender as pautas, pensar o que é melhor para a sociedade. E aqueles que aqui votam se responsabilizam historicamente pelo seu sim e pelo seu não, de acordo com cada uma dessas pautas que são apresentadas. Senhores e senhora, agora nós estamos falando do 4º ou 5º round de um debate que, a grosso modo, deveria ter se encerrado em março. Por uma questão de justiça, porque nós estamos falando da sobrevivência de trabalhadores e trabalhadoras dessa cidade que fazem, ou não, o serviço público. Com eficiência, com vontade, com amor, e que, em uma grande parte, tem tropeçado nessa desvalorização dessa gestão em relação ao serviço ao servidor público, e isso tem sido razão de tristeza, de adoecimento, de absenteísmo e até mesmo de exoneração do serviço público. Esse jogo construído pela prefeita Rosim traz mais um constrangimento para essa casa. E esse é o governo que marcou o seu mandato, a sua atuação, pela imposição sucessiva de derrotas políticas para casa. Por quê? Porque nos transformou aqui num rabo correndo atrás do cachorro. Nós poderíamos estar discutindo temas de imensa relevância. Questões fundamentais dessa cidade não foram discutidas até aqui. Nós não vamos abordar isso hoje, mas vamos abordar na segunda e vamos fazer reunião pública. Mas é constrangedor assistir ontem a prefeita fazendo festa para entregar uma unidade de saúde da família, que, na verdade, é uma unidade básica de família, de saúde, é uma UBS. Está lá na contrapartida, não sou eu que estou dizendo. Mas vai se alterando instrumentos na canetada, como são os aditivos da prefeita Suelen Rosim, em todas essas contrapartidas. Olha lá a rotatória do Ana Premier, em detrimento do Parque da Água Comprida, que é local devastado agora pela queimada, pelo abandono, por um sambódromo que já não tem mais nenhum compromisso político desse governo. Aí ela vai lá e, na canetada, decide sozinha que uma unidade básica de saúde numa região que tem milhares de prédios, de unidades prediais que serão entregues ou construídas no próximo período, não irá mais atender mais de 30 mil pessoas. Vai se limitar ao atendimento importantíssimo das unidades de saúde da família, que não seria contraditório funcionar no mesmo espaço, na mesma região. Não, mas ela faz a substituição a toque de caixa. Essa postura despolitizada não é republicana, porque não é uma opinião política, é uma decisão administrativa que afeta vidas. E assim ela faz com o debate do vale-compra do servidor. E quando ela coloca essa casa em contradição, senhores, eu quero aqui, ao apelar que essa emenda seja aprovada, mais uma vez, por unanimidade, eu quero apelar ao bom senso e à responsabilidade de cada um e cada uma. Porque o voto em contrário de quaisquer dos pares na manhã desta quinta-feira implicará em evidente contradição, descompromisso com o serviço e o servidor público e atrelamento única e exclusivamente eleitoral com a pauta imposta pela prefeita, que quer sobra no caixa e que quer sufocar de novo o orçamento de 7 mil servidores. É a mesma casa de leis
São os mesmos vereadores, é a mesma legislatura que fez festa, que veio para a tribuna, que se colocou de forma altiva, que derrotou a prefeita de forma autônoma, independente, e disse 1.150 não, 1.412, porque nós aqui, o parlamento, estamos pagando R$ 1.400 para os nossos servidores e servidoras. E não fizemos de forma irresponsável, buscamos fundamentação jurídica, fizemos o bom debate e votamos unidos, vereadores, num dos poucos momentos nesta legislatura em que houve unidade da oposição e da situação, no debate de uma pauta que implica na vida, não é só dos 7.000 servidores, é dos cerca de 30.000 cidadãos e cidadãs, que são a família dos nossos servidores, é do comércio local, que fica feliz quando a casa aponta que não é justo com um orçamento pujante, com folga orçamentária, se gastar de forma irresponsável, quando se pode colocar 114 milhões ano no comércio, com a valorização do Vale Compra. É disso que se trata. E a coerência que a prefeita não tem no trato com essa casa, é nossa obrigação, garantirmos a manutenção dela, a coerência. Cada vereador e vereadora desta casa é livre para o seu voto, com toda certeza. Mas é muito importante que coletivamente nós possamos aqui refletir que votações oportunísticas, talvez pautado pelos interesses eleitorais momentâneos, comprometem toda uma visão de autonomia e de identidade de um poder. E esse é um poder tão importante quanto é o poder executivo, porque todas as diretrizes que a despreparada, despolitizada e desrespeitosa prefeita Suelen Rosim, com a casa e com os servidores, tem implantado nas decisões que toma. Nós precisamos manter a coerência. Isto para não entrar numa seara que eu já falei aqui por 10 minutos, quando do parecer nosso na comissão. Atentem-se para as contradições jurídicas que esta casa poderá viver ou patrocinar. Se aprovar, se derrotar a emenda e se aprovar R$50 para o Vale Compra. Porque este debate, este bom debate está sendo travado no mérito, na seara jurídica. E este debate pode não se encerrar no Tribunal de Justiça. Que mantenhamos a coerência e os argumentos que não mudaram. Ah, mas a prefeita foi lá e conseguiu uma decisão, então agora eu vou mudar o meu voto? Por quê? Porque pode ser que no mérito a gente perca. E aí o servidor vai ficar sem nenhum aumento. Esta preocupação é de gestão, é de executivo. E se houvesse o mínimo de consideração e respeito pelos servidores por parte da prefeita Suelen Rosim, não teria tido a atitude hipócrita de judicializar e tentar transferir a responsabilidade para o procurador, que como parte de uma procuradoria que não tem nenhuma autonomia no município de Bauru, ainda é obrigado a se submeter aos caprichos de uma prefeita, que ora se salvaguarda na posição de procuradores, ora os ignora sumariamente. Quando os procuradores disseram, não gaste 40 milhões, porque isso é compra e venda da educação, a prefeita ignorou. Agora vai dizer que essa judicialização é prudência dos procuradores? Não é. É orientação política da prefeita Suelen Rosim, que quer o caixa pujante, sobrando recursos, para fazer mais do mesmo. Gastar muito, gastar mal, gastar errado os recursos que são nossos. Continua a discussão. Pede a palavra ao vereador Guilherme Berriel e terá por até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores,
Olha, eu só espero que a coerência prevaleça. Porque se os 14 vereadores, se a maioria absoluta, todos os vereadores votaram a favor do aumento do Vale Compra para 1.412, e agora vai voltar atrás? O vereador não tem posicionamento? É pau mandado da Suelen? É isso que vai... O vereador que votar contra o aumento aqui para 1.412 é pau mandado da Suelen? É isso? É esse o recado que está mandando para a população? Tem um posicionamento, daí a prefeita, não, tem que ser 1.150. E o vereador abaixa a cabeça e acata, porque senão não vai ter os benefícios que o vereador obtém através dessa relação promíscua mesmo. Promíscua. Porque isso é uma relação promíscua. O toma lá da cá, você entendeu? Isso é promíscuo. Então, eu só espero que os vereadores tomem vergonha na cara. Só isso. E ver o lado de quem está. Se está dos servidores que são explorados pela prefeitura como empregadora, porque a prefeitura como empregadora é péssima. Não cumpre piso, explora o trabalhador, o servidor, explora. E não dá nada, viu, vereadora Chiara? Vai a senhora fazer o que a senhora quiser na empresa da senhora, vai eu querer fazer o que eu quero na minha empresa. Funcionário entra no Justiça do Trabalho e crucifica a gente. O servidor já não tem essa garantia. A prefeitura, como empregadora, faz o que quer. E o servidor tem que calar a boca. Então, vamos ver de que lado que estão os vereadores. Se é do lado do servidor ou se é do lado da Suelen. Aqui vai ficar muito claro, nessa votação da aprovação dessa emenda, de que lado que os vereadores estão. Se são realmente pau mandado da Suelen ou se tem vergonha na cara e manter a coerência no voto. Queria fazer reserva do meu tempo. O senhor dispõe ainda de 8 minutos. Continua a discussão. Pede palavra ao vereador Júlio César. Terá por até 10 minutos. Senhor presidente, eu estou recebendo um monte de mensagem aqui que quem está acompanhando não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Vou expor aqui de forma bem simples. Nós tivemos a votação para os R$ 1.412 e foi aprovado por unanimidade. Essa situação foi judicializada. Agora tem uma outra situação de 1.412 novamente, uma fala do vereador Borgo, que deixou todo mundo preocupado aqui, diante da situação que foi exposta, e já estão conversando a respeito. Eu preciso saber de alguém aí, quem pode vir esclarecer aqui para nós, qual que é a possibilidade de aguardar a justiça na decisão da primeira votação de 1.412, rejeitar esses R$ 50, que é lógico, eu não sou a favor, e a emenda também, porque já tem uma em tramitação. Eu preciso só tirar essa dúvida, porque é o que tem um monte de gente me perguntando aqui. Uma judicializada, uma outra que vai ser votada hoje, como que vai ficar essa situação? Não sei se tem parecer de jurídico, se tem algum outro vereador que pode estar vindo aqui esclarecer, porque tem um monte de gente querendo saber, e a dúvida aqui, na maioria das mensagens que eu estou recebendo, a dúvida é essa, que situação que vai ficar. E eu peço reserva do meu tempo, senhor presidente. O senhor dispõe também ainda de 8 minutos. Continuando a discussão, pede palavra a vereadora Biratã Cássio Sanches e terá por até 10 minutos. Presidente, eu preciso me manifestar também por uma questão de coerência. Como servidor público, afastado do meu cargo por questões, inclusive legais, apesar da Constituição me dar o direito de não sofrer prejuízo nenhum, doutor Segala.
nós fazemos por prudência, muitas vezes, e para mostrar que não basta parecer honesto, precisa-se ser honesto. Então, com todo o respeito, nós já chegamos longe demais nesse debate, porque nós aprovamos aqui essa emenda de R$ 1.412. Ela já foi aprovada, ela é alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade por opção do próprio governo municipal. Temos notícias, inclusive conversando em reuniões com o pessoal do sindicato, o doutor Francisco, faço questão de citar também, vereadora Estela, prefeitos que tinham o mesmo dilema não entraram com ação direta de inconstitucionalidade, mas entraram em discussão do projeto, projetando a discussão, talvez, para a decisão para mais algum tempo para frente, sem tirar o direito do servidor. Esse governo escolheu fazer, por meio de ação direta de inconstitucionalidade, que a juíza, então, aponta no seu parecer que não existe. A questão não é inconstitucionalidade do vereador Coronel Meira. A questão é vontade política. Se votarmos esse projeto hoje, nós estamos dizendo que a responsabilidade é da Câmara Municipal, porque é melhor 2 marimbondos voando do que um na mão. Nós estamos pensando exatamente o contrário. Por quê? Porque os servidores municipais, pelo menos os quais eu tenho relação, tenho comunicação, informação, rejeitam esses R$50 que seriam, na voz de muitos, uma esmola. O que já deveria ter sido feito era a valorização do servidor na época e no momento oportuno, para que não precisássemos, como praticantes de bondade, me desculpe, eu vou deixar você procurar essa palavra no dicionário, para estrangular até a morte, e quando está perto da morte se solta o torniquete. Nós não queremos, de modo algum, que os nossos servidores em Bauru sofram com isso. Então, a discussão que nós estamos tendo aqui é exatamente essa. Vai, sim, ser votado, talvez, não sei, dependendo das discussões que tivemos aqui internamente. Mas a lei, vocês têm a minha palavra, e vai ficar gravado, porque a história vai julgar isso, não será aprovada por mim, porque eu acho que os servidores públicos merecem valorização, não merecem esmola, merecem capacitação. Certa vez, um prefeito daqui da cidade, não vou citar o nome, porque a história já o faz, afirmou em seu debate anterior à sua eleição que gastaria todo o seu capital político para fazer o certo para a cidade. Porque ele pensava na cidade. E assim ele o fez, de forma coerente, até o final do seu mandato, deixando um caixa robusto para que outros pudessem ter o investimento. Eu sinto muito que nós não estejamos pensando na cidade, estejamos pensando no capital político que cada um tem. E isso é de se lamentar. Então, a emenda do Coronel Meira já tem a minha assinatura e tem o meu voto. O projeto, ora apresentado, por vontade dos servidores. Se todos me ligassem e dissessem, nós queremos R$50, eu votaria pelos R$50, mas essa não é a realidade. Tem coisas que o dinheiro não compra. Tem coisas que a gente tem que fazer porque é certo e porque tem que fazer.
Presidente, obrigado. Eu peço reserva do meu tempo. O senhor dispõe de 5 minutos. Continua em discussão. A emenda continua em discussão. A pedido dos vereadores, vamos suspender a sessão às 10h50. Está suspensa.